Nelson, é um ano bastante turbulento do mercado de fertilizante. Os nossos associados gostariam de saber o cenário de curto, médio e longo prazo na área de fertilizantes. O que você consegue enxergar com essas altas de preços internacionais, essas mudanças de atores nesse mercado? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que fertilizante é dividido basicamente em 3 nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio sempre vai ser a ureia, que é o principal produto com nitrogênio, vai ser um produto sempre com muita instabilidade de preço, porque tem muita concorrência no mundo e muitos produtores. E ainda vai ter mais alguns produtores para os anos vindouros. Então esse vai ser um produto instável, que sempre vai variar muito com o dólar e muito com a questão da demanda e da oferta. Diferente que o oposto, a gente pode pensar no potássio, que está em mãos de poucos produtores, grandes players mundiais, que têm um controle maior de preço, e o fósforo numa situação intermediária. Então eu acredito que no médio prazo as oscilações no preço em dólar, porque a gente tem que pensar o adubo com preço em dólar no exterior, a tonelada o preço em dólar vezes o dólar local. Então imaginando o dólar local estável, que não está acontecendo no momento, Fábio? Mas olhando apenas para o exterior, nós imaginamos que no médio e longo prazo a ureia e os nitrogenados vão ter uma estabilidade muito grande, o fósforo um pouco menos e o potássio deve se estabilizar e vai ter menos instabilidade. Bem, nesse cenário a gente acredita que o Brasil não vai ser autossuficiente de fertilizantes, que o governo fala com frequência. Aqui no Sul vamos continuar muito dependentes de importação. Então a gente tem que ter na nossa cabeça que, além dessas variações por nutrientes, a variação aí sim do dólar dentro do Brasil é muito importante. Agora, o mais importante é o produtor entender que já existem estudos matemáticos que comprovam que o adubo, de forma geral, vai subir quando a commodity soja e milho sobem e descem junto com milho e soja. Então, ele vê numa perspectiva de aumento da soja, do milho, ele tem que saber que o adubo deve acompanhar e deve subir. E o momento em que ele vê uma relação de troca interessante, no caso dele, ele deve comprar esse adubo. Porque não deve jogar na instabilidade, que ele pode ganhar, mas pode perder muito também. Ok. O Nelson, antes de vir para a área comercial da Coplantil, sempre trabalhou na parte técnica das empresas de fertilizantes, sendo um estudioso da área. Nós vamos aproveitar a presença dele aqui para nós colocarmos um assunto que na nossa região tem sido debatido muito, principalmente após a entrada de agricultores que buscam cada vez mais otimizar o uso do fertilizante. Um grande assunto em pauta que se fala hoje é sobre a questão da adubação do sistema ou adubação da cultura, tirar o fertilizante da linha, colocar o fertilizante em cobertura, colocar esse fertilizante sobre a cobertura de inverno antes do verão, ou aguardar a dessecação, plantar, se colocar. Que momentos você acha, Nelson, que essa parte técnica pode influenciar decisivamente na necessidade do agricultor atingir cada vez maiores tetos de produtividade? Fábio, eu acredito que a adubação de sistema, principalmente a adubação nas culturas de inverno, para depois ter mais velocidade de plantio nas culturas de verão, é uma prática que muito interessante, deve ser seguida, até porque a questão das entregas de fertilizantes de preços, normalmente no primeiro semestre, é mais simples, mais seguro e normalmente, historicamente no Brasil, os preços na média no primeiro semestre são um pouco menores. Porém, essa adubação de sistema, principalmente com fósforo e potássio, a lanço, ela só deve ser feita em solos com uma boa estrutura física e que já tenham níveis de fósforo e potássio no mínimo médio para cima, depois de feita uma boa análise de solo. Um solo que esteja deficiente em nutrientes, principalmente fósforo e potássio, deve ser colocado fósforo e potássio na hora do plantio na linha. Então essa é a diferença, que a gente enxerga, que para entrar numa adubação
desse sistema, que a gente acha muito interessante, o produtor já tem que ter um nível de qualidade de um sistema de plantio direto implantado bom, essa qualidade boa, qualidade alta, aí sim se começa a trabalhar com a adubação do sistema. E eu quero chamar a atenção e voltar para a adubação em solos que estejam baixo de fósforo e potássio. Toda pesquisa mostra que tem que se aplicar na linha grande parte desse adubo na hora do plantio. Nelson, outro assunto que está realmente crescendo a cada ano seria o monitoramento das propriedades através de agricultura de precisão e a aplicação de fertilizantes com taxas variáveis. Como que você está vendo, tanto tecnicamente como comercialmente, esse movimento que cada vez mais se acentua? Bem, eu acredito que a partir do momento que o produtor já tem a grande parte, né, da sua propriedade dominada tecnicamente, eu digo na generalidade, né, em termos de fertilidade do solo, já com um sistema bem encaminhado, um solo bem estruturado, eu acho que a agricultura de precisão pode ser interessante, Fábio. Não acho que a agricultura de precisão vai resolver os problemas que algumas propriedades que eu tenho viajado bastante enxergo, em que tem problemas de base, problemas muito básicos, e que estão tentando ir para uma agricultura que está mais avançada do que o momento do produtor. Então o produtor, no momento que ele tiver numa boa rotação de cultura, tiver numa condição de solo, principalmente com baixa compactação, no momento que ele pode entrar no aperfeiçoamento, a agricultura de precisão bem feita, bem amostrado o solo, com empresas que tenham níveis de adubação, níveis de recomendação de acordo com as que nós temos no Rio Grande do Sul, eu acho que pode ser muito interessante para a economicidade o produtor aplicar o que precisa. O que eu acho que não deve ser feito é pular etapas. Para mim, a agricultura de precisão, assim como nos Estados Unidos, que eu tenho ido e visto por lá, é um aprimoramento de um sistema que já está num alto nível. A partir desse momento, sim, buscar uma empresa que respeite bastante as características técnicas, tanto de amostragem como de recomendação de adubação, para valer a pena. Já que temos, em algumas situações, nós temos vistos, apenas como alguns estão fazendo, vai ser uma moda passageira, porque tem pouca base técnica. Outros fazendo de uma maneira mais correta, que a gente acredita que pode trazer bons benefícios ao produtor. Ok. Nesse momento, a gente gostaria de agradecer ao Nelson por esse bate-papo que tivemos junto com nossos amigos e sugerir a todos que tiverem alguma dúvida que não conseguimos sanar nesse momento, que procurasse a filial da Coplantil para que a gente, cara a cara, podemos ampliar essa conversa.